Foram presos hoje, no Rio de Janeiro, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, e o ex-diretor de operações do COB, Leonardo Griner. Eles são suspeitos de intermediar a compra de votos para o Rio sediar a Olimpíada do ano passado. As prisões são um desdobramento da Operação Unfair Play, ou Jogo Sujo, deflagrada no mês passado. Os agentes da Polícia Federal chegaram por volta das 6 horas da manhã à casa de Carlos Arthur Nussmann, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. Depois de mais de 2 horas, ele foi levado preso para a Superintendência da Polícia Federal na cidade. Ele é suspeito de intermediar a compra de votos de integrantes do Comitê Olímpico Internacional para a eleição do Rio, como sede dos Jogos Olímpicos de 2016. A prisão temporária foi decretada pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal. O argumento é que foi constatada tentativa de ocultação de bens, depois de a polícia ter cumprido o mandado de busca na casa de Nussmann no mês passado. A Polícia Federal também prendeu hoje o ex-diretor do Comitê Olímpico Brasileiro, Leonardo Griner, braço direito de Nussmann. De acordo com os procuradores da Lava Jato no Rio, os dados colhidos revelam que Nussmann e Griner foram agentes responsáveis por fazer a ligação entre o esquema de propina do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e membros africanos do Comitê Olímpico Internacional, por meio do empresário Arthur Soares, o Rei Arthur, que está foragido da Justiça. Houve um acordo de valores entre os representantes nacionais do Comitê Olímpico e organizadores da Olimpíada de 2016. Depois, conseguimos identificar o sistema ganha-ganha, que vários desses que já eram fornecedores do governo do estado do Rio de Janeiro receberam algum tipo de vantagem econômica do Comitê Olímpico do Rio 2016. As investigações também apontaram que nos últimos 10 anos, do total de 22 em que Nussmann esteve na presidência do Comitê Olímpico Brasileiro, o patrimônio dele aumentou 457%, sem que houvesse indicação clara de rendimentos. Além disso, ele mantém parte do patrimônio oculto na Suíça. Ainda de acordo com os procuradores, somente depois da Operação Unfair Play, ele retificou a declaração de imposto de renda e informou à Receita Federal a existência de 16 barras de ouro, de 1 quilo cada, mantidas no exterior. O Ministério Público pediu o bloqueio de R$1 bilhão do patrimônio de Nussmann e de Griner. A prisão do presidente do COB foi destaque nos principais jornais e sites de notícias do mundo. Carlos Arthur Nussmann está no 6º mandato como presidente do comitê. Ele começou a carreira no vôlei e integrou a primeira delegação da modalidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 1964. Presidiu a Confederação Brasileira de Voleibol entre 1975 e 1995 e, desde então, está à frente do COB. Vamos agora falar ao vivo com a repórter Thaís Araújo, que acompanhou a entrevista coletiva dada agora há pouco pelos agentes da Polícia Federal e pelo Ministério Público. Thaís, boa tarde. Tem outras informações sobre esse caso? Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Olha, isso mesmo, acabou há pouco a entrevista coletiva aqui na Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, e que os procuradores revelaram foi o seguinte: com base no material apreendido na primeira fase da operação, eles constataram uma troca de e-mails entre Carlos Arthur Nussmann, Leonardo Griner e Papa Diack, ele que é filho de um dirigente africano que tinha poder de voto para escolher a cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2016. Esses e-mails, Luciana, são um forte indício, de acordo com os procuradores, de que outros membros, inclusive do Comitê Eleitoral, tenham recebido propina para escolher o Rio de Janeiro como cidade-sede e que houve compra de votos em bloco de países africanos. De acordo com o Ministério Público Federal, Nussmann e Griner atuavam como uma espécie de elo. Eles faziam essa ligação, essa intermediação entre os empresários, entre integrantes do comitê e também o esquema de propina do ex-governador Sérgio Cabral, que tinha como um dos principais financiadores Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur, um empresário que inclusive está foragido da Justiça e que tinha vários contratos suspeitos com o governo do estado. Bem, de acordo com o Ministério Público Federal, ele teria depositado inicialmente $2 milhões para efetuar essa compra de votos do comitê, de integrantes do comitê. Agora os procuradores também identificaram mais $500 mil que também foram arrecadados e depositados para esse mesmo esquema. Uma última informação, Luciana, para o Ministério Público,
Eles também verificaram que Carlos Arthur Nussmann participou daquele episódio que ficou conhecido como a Farra do Guardanapo, em Paris, em setembro de 2009, quando integrantes do governo do Rio e empresários comemoravam esse esquema que eles tinham acertado à época. Luciana. E essas imagens estão bem presentes ainda na nossa cabeça. Muito obrigada, Thaís.